Seja bem-vindo ao Quizaria Inteligente, o canal onde aprender é sempre uma diversão. No quiz de hoje, você responderá a 15 questões de conhecimentos gerais, divididas em 3 níveis de dificuldade: fácil, médio e difícil. E no final, ainda responderá uma super pergunta bônus. Será que você consegue acertar todas? Lembre-se de deixar nos comentários quantas você acertou e se acertou a pergunta bônus. Mas antes de começar, deixa aquele joinha pra gente e se inscreva no nosso canal para ajudar o Quizaria Inteligente a crescer. Agora sim, vamos começar! Nível fácil. Pergunta 1. Qual destes é o maior felino selvagem do mundo? Leão, onça, pantera negra ou tigre? A resposta é tigre. Você sabia? O leão até pode ser o rei dos animais, mas não leva o título de maior felino do planeta. Esse trono pertence ao tigre, que pode atingir 2,20 metros de comprimento. Para comparar, o leão mede entre 1,80 m e 2,10 metros. Já no peso, ambos empatam, tem em média 230 quilos, embora alguns tigres possam chegar perto dos 300 quilos. Eles, porém, vivem bem distantes um do outro. Enquanto os leões habitam a África, os tigres se espalham exclusivamente pelo continente asiático. Pergunta 2. Qual é a estrela mais próxima do planeta Terra? Alfa Centauri, Sol, Sírius ou estrela polar? A resposta é Sol. Você sabia? O Sol é a estrela mais próxima da Terra e a que assegurou as condições necessárias para a vida no nosso planeta. Ele é responsável por manter todo o sistema solar em equilíbrio gravitacional, 8 planetas e os demais corpos celestes que compõem, como planetas anões, asteroides e cometas. Pergunta 3. Qual região concentra o maior parque industrial brasileiro? Sul, Sudeste, Norte ou Nordeste? A resposta é região Sudeste. Você sabia? A maior concentração de indústrias brasileiras está situada na região Sudeste, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, estados onde o processo de industrialização brasileiro teve início. Pergunta 4. Qual destes sistemas operacionais pertence à Microsoft? iOS, Linux, Windows ou Android? A resposta é Windows. Você sabia? O Windows é uma família de sistemas operacionais desenvolvidos pela Microsoft. Amplamente utilizado em computadores pessoais, o sistema é conhecido por sua interface amigável, recursos de gerenciamento de arquivos e compatibilidade com uma ampla variedade de aplicativos. Pergunta 5. Em qual órgão do corpo humano se situam as pregas vocais? Faringe, laringe, traqueia ou boca? A resposta é laringe. Você sabia? A laringe é o órgão do sistema respiratório que une a faringe e a traqueia. É na laringe que se encontram as pregas vocais. A vibração das pregas vocais em resposta ao ar passando pela laringe nos permite falar, cantar, sussurrar e emitir outros sons vocais. Nível médio. Pergunta 6. Qual destes não é um livro escrito por Paulo Coelho? As Valquírias, O Alquimista, Brida ou A Caverna? A resposta é A Caverna. Você sabia? A Caverna é um romance publicado em 2000 de autoria do escritor português José Saramago, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 1998. Na obra,
Uma família de oleiros vê a profissão tradicional ser derrubada pelas novas tecnologias e tenta sobreviver no seu mundo simples, mas se vê engolida pela cidade, pela indústria e o comércio de produtos modernos. Pergunta 7. O Canal de Suez está localizado em qual país? Egito, Marrocos, Portugal ou Espanha? A resposta é Egito. Você sabia? O Canal de Suez é uma ligação artificial entre os mares Mediterrâneo e Vermelho. Ele está localizado no Egito, mais precisamente na Península do Sinai, região de ligação entre o norte da África e o Oriente Médio. Foi construído com o objetivo de interligar, por via marítima, os continentes europeu e asiático. Pergunta 8. Qual dos países abaixo não tem o francês como idioma oficial? Bélgica, Luxemburgo, Holanda ou Mônaco? A resposta é Holanda. Você sabia? Embora o francês seja o idioma oficial em 30 países, com mais de 130 milhões de falantes nativos no mundo, principalmente na Europa e na África, o único idioma oficial da Holanda é o neerlandês, ou simplesmente holandês, embora muitos holandeses sejam fluentes em inglês, alemão e francês. Pergunta 9. Quem escreveu a letra da música Garota de Ipanema? Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Edu Lobo ou Toquinho? A resposta é Vinícius de Moraes. Você sabia? Garota de Ipanema é uma canção brasileira no estilo bossa nova, cuja melodia foi composta por Tom Jobim, com letra escrita por Vinícius de Moraes em 1962. É considerada a segunda canção mais executada da história da música mundial, depois de Yesterday dos Beatles. Pergunta 10. Qual dos itens abaixo não é reciclável? Garrafas PET, espelho, vidros de conserva ou potes de manteiga? A resposta é espelho. Você sabia? O espelho não pode ser reciclado devido à sua composição. Isso acontece porque, para garantir a reflexão da imagem, ele recebe uma camada de elementos químicos, como prata, alumínio ou estanho, que são de difícil separação do vidro, o que inviabiliza a reciclagem dos espelhos. Nível difícil. Pergunta 11. O acidente radiológico com Césio 137 ocorreu em qual estado brasileiro? Goiás, São Paulo, Minas Gerais ou Mato Grosso? A resposta é Goiás. Você sabia? O acidente radiológico com o Césio 137 ocorreu em 1987 na cidade de Goiânia, estado de Goiás. Um aparelho utilizado em radioterapias foi encontrado dentro de uma clínica abandonada por catadores de um ferro-velho local e posteriormente desmontado e vendido, deixando um rastro de contaminação que afetou centenas de pessoas. Este é considerado o maior acidente radiológico do mundo, quando foram registradas oficialmente 4 mortes. Pergunta 12. Quem esculpiu a obra O Pensador? Michelangelo, Donatello, Edgar Degas ou Auguste Rodin? A resposta é Auguste Rodin. Você sabia? Uma das esculturas mais apreciadas da história da arte ocidental, sem dúvida, é O Pensador, do artista francês Auguste Rodin. A primeira versão dessa obra foi concebida em 1880 e possuía cerca de 70 centímetros de altura, sendo originalmente intitulada de O Poeta. Mais tarde, a peça ganhou uma versão com 1,89 m de altura. Pergunta 13. Samosa é um prato típico de qual país?
Japão, Índia, Líbano ou Marrocos? A resposta é Índia. Você sabia? Samosa é uma especialidade da Índia, bem parecida com um pastelzinho servido muitas vezes como um aperitivo. Ele é triangular e recheado com uma mistura condimentada de feijão, batata, carne picada e ervas aromáticas. Também pode ser encontrado em versões vegetarianas em algumas regiões da Índia. Pergunta 14. Qual é a maior árvore já encontrada no Brasil? Jequitibá rosa, samaúma, castanheira ou angelim vermelho? A resposta é angelim vermelho. Você sabia? Em setembro de 2022, uma expedição de pesquisadores pela floresta amazônica encontrou a maior árvore já vista em território brasileiro, estando localizada na divisa entre os estados do Amapá e Pará. Trata-se de um angelim vermelho com mais de 88 metros de altura e 9 metros de circunferência. Estima-se que a árvore tenha entre 400 e 600 anos de idade. Pergunta 15. Qual país apresenta a maior reserva de petróleo do mundo? Arábia Saudita, Venezuela, Irã ou Kuwait? A resposta é Venezuela. Você sabia? A Venezuela é o país com as maiores reservas de petróleo do mundo, com mais de 300 bilhões de barris, representando cerca de 18% do total das reservas globais. Porém, ter a maior reserva não quer dizer que seja o maior produtor. Este título cabe aos Estados Unidos. Pergunta bônus. Quem foi o fundador da psicologia analítica? Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Jacques Lacan ou Donald Winnicott? A resposta é Carl Gustav Jung. Você sabia? Jung foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço, fundador da psicologia analítica. Seu trabalho foi e permanece influente nos campos da psiquiatria, psicologia e ciências afins. Ele criou importantes conceitos psicológicos, como a distinção entre personalidade extrovertida e introvertida, os arquétipos, inconsciente coletivo e a noção de sincronicidade. E aí? Quantas você acertou? Escreva nos comentários a sua pontuação. Se você curtiu nosso vídeo, já deixa aquele joinha pra gente e se inscreva no nosso canal para fazer parte do Quizaria Inteligente. Até a próxima! Quer continuar se divertindo? Assista aos outros vídeos.